Olá pessoal, iniciando mais uma live do Impulso Emerge. Eu sou o Rafael Rodrigues, um dos fundadores do Impulso Emerge, e hoje a gente vai ter um convidado super especial, que é o meu querido amigo Ricardo Yang, e nós vamos ter uma conversa sobre luz a partir das sombras. Quais elementos e referências vão nos possibilitar um futuro mais humano? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo hoje, as transformações da sociedade e todas as possibilidades que a gente tem aí de continuar nessa jornada de evolução, não é? Então o pessoal está chegando e o Ricardo acho que já entrou aqui. E eu vou convidar ele para se juntar a mim para a gente começar então esse bate-papo aí muito inspirador, né? Só um minutinho. Mari, minha sócia, acabou de entrar aqui. Opa! Olá, Rafa. Tudo bem? Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Eu ainda só não estou te vendo, já estou te... agora tá Tá me ótimo, estou vendo te ouvindo agora? super bem, estou te vendo bem. Você também me ouve bem? Ótimo. Super bem. Às Pô, vezes dá umas interrompidinhas, consigo mas te ver. tá, Você também me vê e me ouve bem? que bom. Beijo e te ouço. Tá bom. Poxa, primeiro de tudo eu queria agradecer demais. Que bom. O pessoal está chegando, né? E primeiro de tudo eu queria agradecer demais você ter aceitado o convite de dialogar com a gente aqui nessa live. É um prazer, uma honra ter você com a gente. Acho que vai ser uma conversa muito inspiradora. Eu particularmente estou muito feliz e emocionado de estar aqui com você, que você faz parte da minha história assim de vida, uma pessoa que foi, acho que você nem sabe disso, né? Uma pessoa muito importante na minha trajetória de vida. E, e aí eu queria até te introduzir na conversa, trazendo um pouquinho dessa breve história, né, que a gente dos nossos encontros. Eu estava aqui tentando lembrar a primeira vez que a gente esteve junto, e foi no século passado, no final do século passado, quando eu fazia parte da IESEC, né, que é uma organização internacional de estudantes, e que você gentilmente fazia parte do nosso grupo de conselheiros, né? E eu lembro que lá pelos idos de 97, talvez, apesar de eu morar no Rio, eu fui a São Paulo e a gente teve uma reunião presencial junto, acho que no seu escritório. Naquela época, eu lembro desse encontro, uma coisa que me marcou muito, que naquela época você já estava começando a organizar com seus parceiros, né, a fundação do Instituto Ethos, que se daria... Estava acontecendo mais ou menos naquela época, né? E aí eu ouvi de sustentabilidade de você e tudo mais. E aquilo eu me lembro que me inspirou muito e acabou que influenciou profundamente a minha vida profissional e a forma como eu vejo o mundo, né, e tudo mais. Depois a gente continuou se esbarrando pelo mundo da sustentabilidade de várias formas, né, e tudo mais. E, e o tempo foi passando e eu fiquei muito feliz quando você decidiu entrar para a política, sendo vereador de São Paulo. Eu falei, nossa, que legal, né? Ter uma pessoa tão bacana nesse lugar e podendo, de alguma forma, contribuir para a construção de uma cidade, de um estado e de um país melhor, né? Então, eu queria, mais uma vez, assim, agradecer demais a sua presença
E queria pedir para você começar, talvez, falando um pouco mais de você, do que você queira falar, dessa sua trajetória tão bonita. Acho que você já fez tanta coisa e eu acho que você é uma pessoa que tem uma capacidade de articulação assim que me enche os olhos, né? Eu falo, nossa, caramba, que pessoa que consegue articular pessoas do bem em prol de realizar projetos tão significativos para o desenvolvimento da humanidade, para o desenvolvimento do país, né? Então, eu queria aqui te agradecer demais e pedir para você falar um pouquinho de você no início aí, para quem ainda não te conhece, para saber quem você é. Bom, obrigado pelas palavras, sempre tão generosas, Rafael, imagina. Minha origem é empresarial, mas eu sempre fui um empresário um pouco diferente. Eu sempre achei que as empresas deveriam ter uma função social e que, como depois disse o Yunus, né, as empresas são organismos muito sofisticados apenas para buscar lucro, né? Elas precisam ter um sentido maior do que esse. E essa prática empresarial acabou fazendo com que eu me aproximasse da visão mais ampla da função das empresas na sociedade. E contribuiu muito para isso o World Business Academy, que no Brasil era representado pelo Ricardo Guimarães, pelo Oscar Mutumura, né, e pelo Thomas McRae. E já no final da década de 80, esse conceito da empresa responsável pelo todo começou a fazer muito sentido. Daí nós passamos pelo pensamento nacional das bases empresariais, do pensamento das bases empresariais, que trabalhava o conceito de cidadania do empresário, nós evoluímos para a cidadania empresarial da empresa. E daí a fundação do Instituto Ethos, né? Você tem toda a razão, acertou a data, foi em 98 que nós fundamos o Ethos, quer dizer, 22 anos atrás. E foi um momento muito bonito, porque foi a década da globalização e a percepção de que as empresas precisavam ser responsáveis, se elas quisessem efetivamente se tornar globais, elas precisavam ser responsáveis pelos países e pelas sociedades onde elas estavam. Daí surgiu o Global Compact, como você sabe, que teve uma importância muito grande, porque amarrou as empresas transnacionais com 10 compromissos fundamentais, né? E daí, no decorrer da década de 2000, nós tivemos um encontro da responsabilidade social empresarial com a sustentabilidade. E isso mudou tudo, né? Daí eu já presidi o Ethos, eu estava no conselho da minha empresa e já presidi o Ethos. E foi um momento muito bonito, porque completou-se a responsabilidade social, né? Faltava a dimensão ambiental, faltava a dimensão do respeito pela vida. E daí passou muita coisa, mas eu acho que o que foi fundamental de todo o processo é que a sustentabilidade acabou se revelando no final da década de 2000 e nessa década inteira como o principal desafio da humanidade, né? E agora nós estamos vivendo essa pandemia que é, de uma certa forma, um desdobramento do aquecimento global, né? Então, a relação entre economia, sociedade, meio ambiente e civilização é total, é absolutamente convergente. E desde jovem, desde menino, essas coisas me falavam muito alto, né? Desde a primeira conferência de Estocolmo, em 72, todos esses valores, essas questões estavam muito presentes em mim. A passagem pela política foi... É verdade o que você falou, eu fui empresário, eu fui líder da sociedade civil organizada, fui político e hoje eu estou tendo uma experiência importante também na universidade, no Instituto de Estudos Avançados da USP.
E isso me deu a possibilidade de olhar todas essas questões dos diversos prismas diferentes, da sociedade civil organizada, da política, da visão empresarial e também do pensamento científico e acadêmico. muito legal, Ricardo. E aí, enquanto você estava falando, eu fiquei aqui pensando com os meus botões que na trajetória da sustentabilidade empresarial, eu lembro que, e eu como também um ativista da causa e trabalhando como consultor, também tentando contribuir de alguma forma, participei da formatação de várias ferramentas e muitas reuniões e tudo mais, ajudando de perto as empresas nessa trajetória de buscar a sustentabilidade. Eu lembro que a gente sempre esbarrava e sempre tem esbarrado com alguns limites sociais, econômicos maiores, né, que tem a ver, talvez, com muito do que a gente está vivendo hoje, né, com uma crise existencial da humanidade, né, com uma necessidade profunda de repensar a forma de viver, né, uma necessidade profunda de compreender uma crise de valores mesmo, de princípios de vida, né, como você trouxe, né? E me parece que agora a gente está diante de uma oportunidade, talvez, que a gente não tinha tido até então, de uma contundência que está possibilitando, de alguma forma, as pessoas olharem para as suas sombras e para as suas luzes, né, do ponto de vista individual e também do ponto de vista coletivo, social, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo hoje, porque eu estava pensando, né, as diversas crises que a gente tem passado nos últimos tempos, né, sei lá, me vem aqui a crise de 2008 econômica, né, a crise ambiental que a gente vem vivendo já há bastante tempo, né, tinha essa crise já por trás, né, uma crise muito mais profunda, uma crise que ainda não estava sendo olhado a contento, né? E me parece que agora as coisas estão se descortinando mais. Eu não sei o quanto, qual que é a sua opinião sobre isso. Queria ouvir um pouquinho, né? E aí tem a ver com a provocação aqui da nossa live, né? Quais elementos e referências vão nos possibilitar um futuro mais humano a partir dessa mexida, né, que a gente está tendo, né? Então, nós temos uma crise civilizatória, ética, que se arrasta desde o final da Segunda Guerra Mundial, se acentua com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que apesar de ser um documento belíssimo, e eu acho que nós devemos muito a esse documento, acentuou a visão antropocêntrica do ser humano. O ser humano, ele é autorreferente. Ele se enxerga, se referencia a partir de si mesmo, se basta e dispõe do planeta, da vida das outras espécies, como bem entende, né? Às vezes com objetivo, principalmente com objetivo econômico, mas não só, né? E o ser humano, ele acabou desenvolvendo uma espécie de arrogância ética, né? O momento que essa arrogância ética começou a ser questionada foi quando, 2005 e 2006, nós começamos a ver que essa visão comprometia profundamente a saúde do planeta. Tem um documento que está celebrando 20 anos, e você conhece muito bem, vários que estão entrando aqui, aliás, eu queria mandar um beijo especial para todos os amigos que estão passando esse momento. Nossa, um monte de gente aqui muito querida, gente que eu vivi em diversos momentos da minha vida, mestres como o Ronald Carvalho, que está aqui também, a Gracinha, enfim. Mas voltando, essa arrogância, né, ela foi confrontada pela questão das mudanças climáticas, e já na Rio 92, quando um grupo resolveu ir além da Agenda 21 e se dedicar ao que hoje se conhece como a Carta da Terra, nós tivemos a primeira oportunidade, porque esse grupo levou
quase que 10 anos para preparar essa carta. Na verdade, 8 anos. Né? Ela começou na Rio 92, foi trabalhada no mundo inteiro. Foi muito lindo o processo, porque foi um processo democrático, multi-stakeholder, maravilhoso, e culminou no ano 2000 com o seu lançamento, né? A Carta da Terra. E o que a Carta da Terra traz que é absolutamente exemplar? A Carta da Terra, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela coloca um imperativo ético. Nós somos uma comunidade de vida e nós, né, como os seres mais conscientes dessa comunidade, nós temos uma responsabilidade guardiã sobre o conjunto da vida no planeta. E a Carta da Terra começa falando isso e desloca essa visão antropocêntrica para uma visão biocêntrica ou geocêntrica. Né? E nós temos tido muita dificuldade e muito pouca humildade em reconhecer o nosso verdadeiro papel nessa comunidade de vida. E agora nós estamos apanhando, né? Nós estamos apanhando feio, né? Já apanhamos em outras ocasiões, essa pandemia não é a única, mas talvez a frequência das pandemias vai aumentar, como também estão aumentando os eventos climáticos extremos, né? E eu vejo essa crise como uma lição de humildade que o planeta está nos dando, né? Estamos todos vivendo essa questão, todos os países, todas as populações, vivendo o drama de formas diferentes. A pandemia também escancara a questão da desigualdade de uma forma insuportável, que desde as ODMs, os Objetivos do Milênio, já vem sendo trabalhados como uma das nossas piores doenças, né? A desigualdade e a pobreza absoluta. Mas o fato é que a pandemia ela revela o quanto essa arrogância antropocêntrica faz mal para nós. Se nós não reconhecemos o mal que fazemos para a vida em geral no planeta, nós estamos agora experimentando do nosso próprio veneno. E muitas vezes, Rafael, as sombras são muito importantes. As sombras nos oferecem a oportunidade de identificar onde é que nós precisamos de luz. Né? Então nós estamos vivendo um momento de grande introspecção, de um lado, né, com as quarentenas, e ao mesmo tempo uma experiência social sem fronteiras, de uma dramaticidade extraordinária, onde tanto heróis têm se revelado, como também covardes têm se revelado. Então, essa é uma oportunidade muito importante para a gente lidar com as nossas sombras enquanto indivíduos e as nossas sombras enquanto espécie. Sem dúvida. E você sabe, você estava falando da Carta da Terra, e eu antes, me preparando para essa nossa conversa, eu reli a Carta da Terra, agora há poucos minutos antes da gente começar. E realmente é de emocionar mesmo assim, o que está escrito ali. Uma coisa que me chamou muita atenção é que muitos desses conceitos que você acabou de comentar, né, tá muito bem descrito e colocado por toda a carta, obviamente, mas no final da carta, né, que fala um pouco do futuro, né, faz meio que uma convocação para a humanidade, né, para se unir em torno de algumas questões, né? Então, e é muito bonito, assim, as palavras que estão usadas ali, elas dão um tom muito, muito importante para a humanidade. Aí eu fico com a pergunta, será que a gente vai ser capaz de fato usar um instrumento tão valioso, né, que foi desenvolvido por cabeças e corações tão brilhantes, né, que se disponibilizaram para poder entregar isso para a humanidade como um presente, né? O quanto que de verdade os governos eles vão levar em consideração uma ferramenta como essa? Qual que é a tua opinião com relação a isso, Carlos? O tempo da nossa vida não é o tempo da nossa história.
nós esperamos ver resultados em horizonte de décadas, e a nossa história entrega resultados muitas vezes em séculos, né? Não podemos esquecer que quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi outorgada, né, aprovada, né, na primeira Assembleia da agora as Nações Unidas, né, que sucedeu a Liga das Nações, muitos poucos países tinham democracia, né? O mundo tinha saído de duas guerras que destroçaram os países ditos desenvolvidos, e talvez os Estados Unidos, né, fosse a jovem força democrática emergente, enquanto os outros países europeus, mesmo se intitulando democráticos, eles tinham evoluído de experiências de monarquias absolutas, depois monarquias parlamentaristas e assim por diante. Mas o fato é que a democracia era nova, enquanto hegemônica, enquanto sistema hegemônico. Não era nova enquanto conceito filosófico, mas era nova enquanto prática hegemônica, né, constitucional. Bom, durante todo esse período, mais de 80 anos se passaram, quase 80 anos se passaram, muitos países passaram a ter na Constituição vários dos conceitos professados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, não é um exagero imaginar que, dada a escalada da crise climática que nós estamos vivendo, e agora, né, as ameaças em escala global que nós estamos vivendo, os preceitos éticos da Carta da Terra não passem a ser gradativamente incorporados como imperativo ético na política, nas nações e assim por diante. Eu acho que a Carta da Terra ela tem uma qualidade que é quase, enfim, quase transcendente, né? Ela, ao colocar o homem, né, o ser humano, no seu lugar, ela eleva o ser humano à condição de guardião do planeta, né? Quer dizer, ela tem aparentemente esse paradoxo, né, que revela os limites do ser humano, mas ao mesmo tempo responsabiliza o ser humano pela regeneração do planeta. É exatamente isso que nós estamos vendo, né? Quando nós enfrentamos uma pandemia como essa, nós estamos vendo toda uma agenda de regeneração que nós precisamos nos dedicar nos próximos anos. Nós estamos tendo mudanças absolutamente fundamentais na sociedade. E nós vamos ter que trabalhar duro para regenerar a nossa relação enquanto sociedade com o próprio planeta e conosco mesmos, né? Então, de novo, nós estamos vivendo um período de sombra individualmente e um período de sombra como civilização. Mas é exatamente aí que nós vamos perceber de que luz nós precisamos. Então, por exemplo, quem está, todos nós, na quarentena, né? Quanto a quarentena nos tem revelado, né? Quanto a quarentena nos tem revelado sobre nós mesmos, sobre a qualidade das nossas relações com os nossos familiares, sobre saudade, interdependência e solidão, sobre ansiedade, medo e liberdade, né? Quanto a quarentena tem sido uma oportunidade para nós refletirmos profundamente sobre nós mesmos e profundamente sobre o conjunto da sociedade. Então, eu não consigo ver, apesar da enorme tragédia que nós estamos vivendo, essa tragédia desarticulada de uma profunda transformação que já vem sendo anunciada, tem sido evocada, mas não tem sido compreendida por nós. Eu tenho um amigo, amigo não, irmão, né? Tenho um irmão que é artista plástico
E outro dia, conversando comigo, nós sabemos que os artistas têm sempre uma visão muito particular de tudo, né? E conversando comigo, eu disse, será que não é o Messias que está vindo de forma invisível dessa vez, dada a profundidade, a extensão, o impacto sistêmico, né, que essa pandemia está trazendo? Eu achei uma reflexão, do mínimo, oportuna, né? Mas é um pouco isso, quer dizer, quantas coisas nós temos falado, você tem falado, eu tenho falado, nossos amigos que estão aqui conosco têm falado, dedicado as suas vidas para essas questões, e nós muitas vezes parece que, enfim, somos alternativos, somos ponto fora de curva, e aí vem a natureza e diz, não, gente, é isso mesmo. Vocês são parte de uma comunidade de vida, não são mais do que isso, mas vocês têm a oportunidade de mudar os seus destinos, enquanto que as espécies que vocês têm destruído e o Ricardo. Não, Alô? não, tudo bem. Eu tinha concluído mesmo. Ah, que bom. E aí, ouvindo você, e até tem uma pergunta aqui que vai nos ajudar, a Mariana Keller, né, que você conhece bem, ela pergunta assim, Amiga então, querida. qual que é o papel das lideranças nesse processo, né? Que tipo de liderança, então, vai conseguir trazer mais contundência, né, para essa transformação tão necessária, né, que agora, pelo que eu ouvi você falando, né, a gente está talvez tendo um despertar mais profundo, mais individual, de uma consciência, né, que até então talvez ainda não tinha, mas também eu tenho muita dúvida do quanto, e essa é uma pergunta que tá me rondando desde o início dessa pandemia, né? O que de fato as pessoas estão aprendendo com isso tudo e que vai proporcionar as transformações de verdade, vai dar força para as transformações. E aí a figura do líder, né? Do líder de si e do líder de países, de cidades, de organizações e tal, me parece que tem um papel diferente do que tinha tido até então. Né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Né? Que tipo de líder é esse que pode trazer esse tipo de contundência para o mundo para mostrar esses novos caminhos, né? E que mais do que mostrar, né? Que tem a capacidade de articulação para que a gente consiga juntos, né? Construir esse novo caminho, né? Um dos problemas que nós estamos vivendo, parafraseando Einstein, né, que dizia que você não resolve o problema com os mesmos elementos que o causaram, nós estamos tentando resolver problemas do presente com ferramentas do passado, sendo que o presente já nos jogou no futuro, né? Então, e eu convivo hoje muito no meio acadêmico, há um esgotamento da capacidade da academia, da sociedade, da política, das ideologias e mesmo da filosofia de responder à complexidade em que nós vivemos. Nós vivemos múltiplas dimensões simultaneamente, de espaço, de tempo, de consciência, de percepção e da própria concepção da vida e do coletivo. Então, qualquer processo linear, qualquer tentativa linear de explicar o que ocorre, está fadada a fracassar. E as nossas lideranças, por melhores que possam ter sido em algum momento em suas vidas, não conseguem dar respostas, porque nós somos treinados para dar respostas num outro plano de complexidade. Na política nem se fala, a política emburreceu extraordinariamente. Eu falo isso com conhecimento de causa, né? Poucos espaços são tão tacanhos
quanto o espaço da política, porque, além de tudo, ele ainda é um espaço que se move por ideologias, né? Que as ideologias, por definição, são fragmentadoras da percepção da realidade. Então, toda vez que nós procuramos encaixar a realidade numa dada ideologia, nós estamos empobrecendo a realidade, reduzindo a nossa percepção em relação à realidade. Então, qual é a saída para isso? A saída, tem aquela música do Adoniran, né, que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Nós estamos vivendo uma crise, mas com essa tecnologia da qual nós estamos usufruindo agora. Nós temos a possibilidade de acionar a inteligência coletiva como nunca. Nós somos capazes de acionar o que há de melhor da civilização instantaneamente, independentemente de território, de tempo, nada. Então, ao mesmo tempo em que as nossas percepções e explicações da realidade se esgotaram, nós temos uma oportunidade de nos conectar como nós nunca nos conectamos, para prospectar novas realidades e novas saídas. Agora, no caso do coronavírus, nós estamos vendo que a vacina vai sair em tempo recorde, porque o mundo está trabalhando em colaboração. Então, os períodos que se levava para se encontrar vacinas e curas vão se reduzindo porque as inteligências começam a trabalhar em colaboração. Então, essa é a resposta para o nosso grande fracasso em tentar explicar a complexidade do nosso período, né, da nossa contemporaneidade, né? E o líder, hoje, é aquele que, primeiro, precisa ter a serenidade de perceber que essas múltiplas realidades, elas estão operando, imbricadas, e precisa uma abordagem sistêmica, e toda e qualquer abordagem sistêmica complexa exige serenidade. Quem cozinha, e agora na quarentena muita gente está cozinhando, sabe que para você fazer um bom prato, você precisa serenidade. Porque cada ingrediente tem seu tempo, tem sua química, tem, enfim, as suas combinações, assim por diante. Quando você lida com o complexo, você precisa ter serenidade. Segundo ponto, você precisa ser um líder articulador. Um líder capaz de ajudar as pessoas a identificarem qual que é o desafio comum. Qual o desafio comum? Independentemente do seu credo, do seu partido político, da sua origem, da sua condição social, qual é o nosso desafio comum? E o líder hoje, ele é aquele que consegue despertar o melhor da inteligência coletiva e consegue articular essa inteligência coletiva a favor dessa coletividade. Então, não é só um líder servidor, não é só um líder inspirador, é um líder que cria as possibilidades da manifestação da inteligência coletiva. E como é que ele faz isso? Ele só consegue fazer isso se ele tiver relações de confiança. O Ricardo Guimarães, que todo mundo aqui conhece, tem uma frase que ele disse que não é dele, né? Ele disse que era do Leon Pfeffer, que diz que relações de qualidade são aquelas que não se rompem, apesar do erro das partes e das circunstâncias, né? Quer dizer, relações de qualidade são aquelas que sobrevivem às mudanças, são relações que conseguem se adaptar e têm resiliência. E as relações que têm resiliência são as relações de confiança. Então, não há possibilidade de você exercitar uma liderança articuladora da inteligência coletiva se você não conseguir nutrir a confiança nas pessoas. E a confiança é decorrência da transparência. Então, as lideranças, por definição, precisam ser pessoas percebidas na sua integridade, transparentes e inspiradoras de confiança.
Tipo assim, com o Rafael, eu vou trabalhar porque o Rafael desperta em mim o melhor de mim, para mim e para nós. Então, é esse o líder que nós devemos buscar. Aquele que desperta em cada um de nós o melhor para si e para o coletivo. Então, o grande desafio hoje é a inteligência coletiva e a inteligência coletiva a serviço de uma visão comum. Porque numa sociedade polarizada, altamente fragmentada, é enfim, engraçado se falar em interesse comum. Mas está aí, nós estávamos arrebentando em termos de visões de mundo, de política. Aí vem a pandemia e diz, gente, vocês são parte de um todo, fora da interdependência da colaboração não tem saída, e assim por diante. Muito bonito isso. Estava aqui pensando enquanto estava falando, no fundo, o que você está falando é a gente de verdade ser humano, né? É a gente praticar a nossa humanidade com o melhor que essa humanidade ela tem na nossa capacidade de ser quem a gente verdadeiramente é e mostrar isso para o mundo, reconhecer isso no outro, ter a capacidade de dialogar frequentemente e de construir pontos novos a partir, principalmente, de divergências, que a gente reaprenda sobre o que é dialogar, sobre confiar no outro, porque para ter um bom diálogo, né, a gente precisa ter confiança, a gente precisa ser transparente, a gente precisa, né, fazer tudo isso. Né? Eu não sei se eu concordo com você, Rafael, quando você diz ser humano, porque o ser humano que nós estamos condicionados é um ser humano excessivamente autocentrado, né? Então, tudo bem a generosidade entre nós, mas em relação à natureza, não necessariamente, né? É de uma outra humanidade que nós estamos falando. É de uma humanidade integrada na comunidade da vida. É uma humanidade que precisa ter a humildade de se entender finita e que só pode se perenizar no planeta se for altamente colaborativa. Nós estamos falando de uma humanidade que se realiza não para sobreviver em sociedade como foi a nossa história até aqui, mas para sobreviver apesar da sociedade e a favor da comunidade da vida. Enquanto nós não entendermos que o grande milagre é a vida, não é o ser humano, vai ser muito difícil nós exercermos o nosso papel de guardiões com a generosidade necessária. É uma coisa. Obrigado, assim. Eu acho isso também e estou aqui lembrando dos meus estudos da antroposofia, né, que tem me ajudado tanto nesse tempo a desvendar muitas coisas, né, dessa existência, né? E tem um arquétipo que eu acho muito bonito que a antroposofia traz para o mundo, que diz o seguinte, que a gente vem de uma trajetória, né, da individualização, onde a humanidade aprendeu e adquiriu essa consciência individual, né, coisa que há 5, 10 mil anos atrás essa consciência não existia, e muito do que a gente tem sofrido, tem muita coisa boa que veio disso, né, mas tem muita coisa ruim que veio disso, né? Como tudo, luz e sombra, né? E aí, uma vez que a gente já adquiriu essa consciência, já está impetrada em nós, ou seja, a gente já sabe que somos seres únicos e individuais, né? Que isso acabou se discutindo a partir da Revolução Industrial para cá, a gente tem, nesses últimos 200 anos, vivido um turbilhão de emoções, vamos dizer assim, tentando escolher qual o caminho que a gente vai seguir a partir de agora, né? E a antroposofia traz um olhar que eu acho muito bonito, que tem a ver com esse novo olhar do que é ser humano, né?
que é o caminho da integração, eles falam, né? Que é o caminho que a gente tem que aprender a ser individual, sendo coletivo ao mesmo tempo. E talvez, aqui juntando esses conhecimentos, né, o que é ser coletivo nesse outro momento da evolução da humanidade tem a ver com esse entendimento do nosso lugar, né, em todo esse sistema que a gente faz parte, não se colocando acima de tudo isso, e sim fazendo parte de forma harmônica e de forma sistêmica, e talvez só assim a gente vai conseguir viver esse equilíbrio na plenitude, porque se não for assim a gente vai se enforcar em nós mesmos e a gente vai acabar parando de existir como seres humanos, né? Enfim, faz sentido isso para você? Eu acho que faz todo sentido, né? Quer dizer, nós somos uma espécie que vive a dimensão individual, vive a dimensão coletiva, mas talvez nunca tenha percebido a interdependência de forma tão profunda como nós estamos vivendo com a mudança climática e agora com a pandemia. Por exemplo, a pandemia está revelando coisas, Rafael, que nós vamos elaborar melhor isso, nós enquanto sociedade, mas a desigualdade, ela não é um destino, ela é uma opção de uma sociedade que não reconhece o próximo como um ser de direitos, e não de direitos constitucionais, um ser de direito à vida. Nós temos milhões de cães de estimação, de gatos de estimação, que são melhor tratados do que muitas pessoas que vivem na linha da pobreza. A pandemia vem e revela que a sociedade será tão mais vulnerável quanto mais vulnerável for parte dela. E nós estamos vivendo isso agora. Quer dizer, a desigualdade, ela adoece o corpo inteiro, né? Segunda crença, equilíbrio fiscal é a coisa mais importante do mundo, não temos recursos, não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para aquilo, precisamos botar teto para as despesas sociais, etc. E aí vem uma pandemia, tudo muda. Ah, não, porque o Estado não é necessário, porque o Estado não sei o que e tal, e de repente, se não fosse o SUS, eu quero ver alguém dizer que nós podemos prescindir de um sistema de saúde público. Melhor ou pior, não interessa, o SUS é uma grande tábua de salvação nesse momento, né? Então, alguns imperativos ideológicos estão indo para o terra. Os bancos não podiam fazer investimentos sociais. Aí o Itaú mobiliza 1 bilhão para poder contribuir nessa questão. Bom, mas os bancos não têm dinheiro para emprestar para... Bom, e de repente tem. E não, eu não posso deixar de fazer reuniões presenciais, eu preciso ficar correndo para cima e para baixo na cidade, porque me esperam aqui, me esperam lá, sem a minha presença, a reunião... Mentira! Nós estamos tendo mais reuniões do que jamais tivemos e não gastamos um litro de combustível. Porque o petróleo ainda é muito barato, o petróleo é muito barato e não tem nenhuma outra energia que possa substituir. Bom, o petróleo está aí sobrando. Nós devíamos, pelas projeções de 10 anos atrás, estar com um barril de petróleo a $180, está 20. Então, a gente precisa observar essas falácias que nós mesmos nos colocamos. Falácias de visão de sociedade, falácias de visão política, falácias, enfim. Essa pandemia, ela está acontecendo para criar a oportunidade de uma profunda limpeza. Limpeza de conceitos, limpeza de egos, limpeza de arrogâncias, de valores equivocados. E como nós falamos no início, essa arrogância antropocêntrica que nós vivemos. Uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente conversou antes
foi o dado que você trouxe da sobra de alimentos, né? Pois como é. tem sobrado alimentos na Não produção. é incrível isso? Quer dizer, É incrível o isso. desperdício, as pessoas começaram a comer em casa, então continuam comendo do mesmo jeito, né? Só que a maioria das pessoas comiam fora de casa em função dos seus deslocamentos, seu trabalho, etc. E você tem uma miríade de restaurantes por quilo, de restaurantes em geral e etc., que desperdiçam toneladas de comida. E onde é que apareceu essa tonelada? Na sobra de produção do Cinturão Verde de São Paulo. Né? A COP15, COP16, COP17, até a COP21, se falava do imperativo de redução dos gases de efeito estufa. Países inteiros se reúnem, milhões de dólares gastos nas COPs. Aí o mundo para 40 dias, o céu se limpa, a camada de ozônio se fecha, você começa a ter uma outra percepção de cores do céu, e etc, etc, etc. Então, eu acho que a pandemia é uma lição de humildade, Rafael. Está nos mostrando quantos equívocos nós não temos vivido em nossa vida, quantos equívocos nós temos, aliás, dedicado às nossas vidas. Né? E essa é uma bela oportunidade. A pandemia é uma bela oportunidade para revisitar essas coisas todas. Por exemplo, as empresas gastavam, sei lá, 10% do seu orçamento, 5% do seu orçamento em viagens, em gastos, restaurantes, em gastos disso, gastos daquilo. Precisa mesmo. Né? Toda a indústria do turismo empresarial em cima desses gastos. E agora? O que é que nós vamos fazer com isso? Para falar de espaços imobiliários, escritórios imensos. Os escritórios de advocacia precisam dos espaços que eles têm e repassam na forma de FII para os clientes. E assim por diante. Nós podemos ficar nessa reflexão aqui horas. E as consequências, pelo visto, assim, esse período de adaptação da humanidade, vamos dizer assim, vai durar ainda muitos anos, né, Ricardo? Talvez além da nossa existência, né? Nós vamos viver uma profunda mudança. O que está acontecendo na Europa, de novo, né? Quer dizer, a união da França e da Alemanha levantando recursos para ajudar os países que tiveram maiores dificuldades, o enorme avanço da ciência, né? O amalgamento das melhores inteligências médicas do mundo, né? Nesse esforço de encontrar a solução para a questão, a relativização do papel da política do processo, né? A relativização não no sentido de que ela não é importante, mas de que ela não é definidora do comportamento geral das pessoas, se as pessoas estiverem conscientes de que comportamento devem ter. Né? Então, muita coisa vai mudar e eu vivo de coração partido porque as minhas filhas estão em São Paulo. Eu hoje vivo em Olambra e todos os dias eu agradeço por ter feito essa mudança. E minhas filhas estão em São Paulo e elas moram em apartamento. E meu neto está dentro de um apartamento e ele é filho único. E hoje eu estava conversando com minha filha sobre as enormes dificuldades que meu neto tem de lidar com tamanhas limitações para sua infância, que é exuberante em curiosidade, em vontade de experimentar o mundo. Né? Essas lições vão mudar a vida dessa geração toda, dessas crianças que estão vivendo essa experiência. Assim como as crianças que cresceram na guerra, né, tiveram marcas e moldaram o comportamento dos próximos 80 anos do pós-guerra, as crianças, porque não será só essa pandemia. Nós vamos ter eventos climáticos extremos com uma frequência muito grande. E a nossa capacidade de compreender isso
nos adaptar e ter os valores necessários, a ferramenta ética necessária para lidar com elas, vai diminuir muito o nosso sofrimento no futuro. Legal. Ricardo, eu também sou solidário a tudo isso que você falou, porque eu moro também num apartamento aqui no Rio de Janeiro, né? E tenho 2 filhos, tenho uma filha de 7 anos, tenho um Ai, meu Deus, exatamente a idade do meu neto. Então, está sendo um desafio aqui com eles e muito aprendizado para nós como família, né? Eu, minha esposa, meus filhos. E, enfim, a gente tem tido a oportunidade de trocar bastante coisa, mas ao mesmo tempo eu vejo, assim, hoje, por exemplo, minha mãe, né, que já né, tem idade um pouquinho mais avançada, apesar de ser muito jovial ainda, ela passou de carro aqui para poder dar um oi. É triste de ver, assim, eu não poder dar um abraço para minha mãe, mas principalmente o meu filho e minha filha, a minha mãe fica desesperada, né, para abraçá-los e tal. Então, é realmente muito difícil nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, um sentimento de amor, assim, né, vibrando, e eu acho que a hora que a gente tiver a possibilidade de mais uma vez, poder se encontrar de forma um pouco mais efusiva, eu acho que vai ter uma vibração no planeta muito bonita, assim. Eu tô com essa sensação, assim, de que vai ter uma energia muito revolucionária do amor, né? Que eu acho que, no final das contas, o amor é que vai ancorar tudo isso que a gente tá falando, né? E, Ricardo, a gente já está entrando na nossa reta final aqui, a gente só tem mais 9 minutos de conversa, senão cai aqui o nosso link. Eu queria pedir para você falar um pouquinho, a gente falou bastante da Carta da Terra como um parâmetro ético, né, de tudo isso que a gente tem que está se construindo a partir do ano 2000, mas agora talvez isso ganhe uma contundência maior. Qual que é o papel das ODS nessa história toda daqui para frente e da sua relação com a Carta da Terra? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que então, eu falei sobre isso recentemente na comemoração dos 20 anos da Carta da Terra. Eu participei de um webinar internacional com a Rosiana Hinojosa e a Marina Silva e a Miriam Vilela, que é a coordenadora mundial da Carta da Terra. Eu diria que as ODS são um veículo e a Carta da Terra é o condutor, né? A Carta da Terra é a alma, as ODS são o corpo. As ODS dizem o que fazer. E a Carta da Terra diz por que fazer, e em alguns casos como fazer, né? Tem um trabalho muito interessante que eu realmente aconselho, que é a correlação entre Carta da Terra e ODS, olhando principalmente para a questão da desigualdade, que foi escrito pelo professor Rockefeller para a Carta da Terra Internacional. Esse material, ele é de uma riqueza. Não é só que o professor Rockefeller conseguiu capturar a essência da desigualdade, né, no decorrer da nossa história, mas ele conseguiu correlacionar o combate à desigualdade com a própria libertação da nossa civilização, a partir do entendimento dessa conexão profunda com a comunidade da vida. É belíssimo o trabalho, né? E lá ele faz essa correlação, e ele pega cada uma dos itens da Carta da Terra e compara com as metas das outras. Profundamente, mas não adianta você aplicar as ODS se você não tiver o propósito do porquê aplicá-las. Então, acho que a boa notícia é que as ODS estão universalizadas. A má notícia é que muitas vezes as pessoas têm uma visão utilitarista ou funcional das ODS. Eu recomendo que as pessoas peguem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 16 itens da Carta da Terra, e façam uma leitura complementar.
Porque ao fazer essa leitura complementar, tudo vai fazer sentido. É como, sabe aquela coisa que a gente via em História em Quadrinho, né? Cada um tinha metade do mapa do tesouro. Eu acho que finalmente a gente consegue juntar as duas partes do mapa e ter a chave do tesouro da sustentabilidade, tendo as ODS e a Carta da Terra. Que maravilha, que maravilha. A gente consegue encontrar esse artigo, esse estudo, né, do professor Rockefeller na própria página da Carta da Terra Internacional? Sim. Ah, que legal, que legal. Sim. Fica a dica. Lindíssimo, então, é um trabalho lindíssimo, profundamente inspirador. Quem tiver tempo sobrando na quarentena, que não tem muito não, né? Todo mundo pensou que ia ter tempo sobrando, ninguém tem tempo sobrando, até porque descobriram o que é ter família, né? O que é cuidar da casa, né? Coisas que a gente já viu ser escrito. Bom, mas quem tiver tempo, é leitura recomendada para esse período. Muito bom. Tá bom. Ricardo, queria pedir para você fazer suas últimas considerações e talvez uma palavra de esperança. E já aqui agradecendo demais essa aula que a gente acabou de receber de você, né, com tanta coisa bonita e tanta coisa desafiadora e inspiradora ao mesmo tempo que você trouxe para a gente. Então, queria deixar aí uma última palavra sua. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom a gente se reencontrar, embora a gente não se veja com tanta frequência, né, Rafael? Mas a gente anda pelos mesmos caminhos e isso é muito bonito, mesmo com a Mari. E agradecer os amigos aqui presentes, muitos amigos queridos. Nossa, se eu começar a nominar aqui as pessoas, então, vocês que estão aqui, beijo em cada um de vocês, saudades de vocês, e bom saber que estamos juntos nessa jornada. E não há razão para sermos otimistas. Apreensivos, sim, frente ao desconhecido, é impossível não ficarmos apreensivos, mas vêm mudanças que, no fundo, desejávamos lá atrás, há muito tempo, vêm pelos caminhos que não esperávamos, mas provavelmente são as mudanças na direção correta. Estamos saindo de um desvio civilizatório e entrando numa nova jornada. Que maravilha. Ricardo, muito obrigado. Queria aproveitar e dizer que essa live e todas as outras, essa é a 13ª live que a gente tem feito desde fevereiro, a gente começou, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, do Impulso Emerge, assim como todos os nossos canais, né, aqui no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, a gente está sempre disponibilizando muitos conteúdos e os nossos programas, enfim. Então, para quem não conhece ainda o Impulso Emerge, fica o convite para visitar a gente. E, Ricardo, mais uma vez, obrigado. Eu não sabia que você estava morando em Olambra, é um lugar que eu ainda não conheço, e está na minha lista. Então, assim que eu for aí, eu vou te avisar. Se você não quiser balançar em relação a sair do Rio de Janeiro, não venha conhecer Olambra. Pois é, eu sei. Rafa, muito querido, obrigado, fica bem. Muito obrigado, Mari, família. querida, um beijo enorme para você e nos vemos por aí, tá? Gente, segunda que vem estamos juntos de novo. Grande abraço. Tchau. Tchau, Ricardo. Obrigado. Tchau.